O Microsoft Excel, sem dúvida, possui cores muito interessantes. Desde a versão 2007, que ele passou a contar com cores RGB, ganhou muita riqueza, para os gráficos, para as formas, para as tabelas. Porém, algo que me causa ainda algum desconforto é quando eu preciso saber o código RGB de uma cor específica e é necessário ir lá em formatar células, preenchimento, mais cores, personalizada para então eu descobrir qual o código RGB daquela cor. Então, para resolver isso, nós vamos criar nessa aula um painel de cores que vai permitir você fazer várias simulações de como você quer a formatação do seu projeto. Me acompanha aqui nessa aula. Olá, eu sou Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, trazendo toda semana mais conteúdo para você aqui no canal Excel Online Brasil. Já se inscreve no canal, marca o sininho para receber todas as notificações, já chega dando um like, porque o conteúdo que nós veremos aqui nessa aula é muito interessante. Eu tenho certeza que fácil você vai conseguir construir esse simulador aí no seu Microsoft Excel. Me acompanha aqui. Eu tenho uma planilha bem simples, São 3 colunas apenas, com 10 linhas aqui de dados, para ficar mais fácil o exemplo que eu vou dar. Nós faremos o seguinte, eu vou fazer a seleção de 6 colunas, selecionei 6 colunas, e eu quero essas colunas com tamanhos iguais. Eu vou arrastar aqui, vou deixar aproximadamente 2, tá? Aqui, 2,11, 1,89, ok, tá ótimo, não precisa ser tão preciso assim. Agora, nós vamos inserir alguns controles aqui na planilha. Eu venho aqui na guia Desenvolvedor. Marcos, mas eu não tenho aqui a guia Desenvolvedor habilitada. Não tem problema nenhum. Para você habilitar a guia Desenvolvedor, você vai na guia Arquivo, você vai lá embaixo no menu Opções e aqui, personalizar faixa de opções, tá vendo? Você tem à direita Desenvolvedor, provavelmente o seu deve estar desmarcado, aqui sem o flagzinho, basta você marcar então a guia Desenvolvedor, ok. Localizou? Vamos lá então. Na guia Desenvolvedor nós temos o grupo Controles e aqui nós temos essa mala de ferramentas, escrito Inserir, onde nós vamos inserir controles de formulário. Vamos pegar este controle aqui, tá vendo? Barra de rolagem. Pode clicar na barra de rolagem, eu vou clicar e vou clicar na minha planilha. Vou dar só um clique. Olha que monstro de barra de rolagem, Não precisa ser nada desse tamanho. É muito absurdo, que falta de noção, Mas enfim, eu vou colocar aqui, a minha barra de rolagem e vou reduzir o tamanho dela, Clicando aqui nas bordas, eu venho aqui no canto e vou reduzir o tamanho dela. Acho que aqui já está legal. Pronto, ficou bacana, tá certo? E nós vamos configurar essa barra de rolagem. Dá um clique com o botão direito do mouse sobre ela, formatar controle, aqui tem 5 abas, Tamanho, proteção, propriedades, texto e controle. Eu quero esta aba aqui mesmo, controle. Valor atual, 0. Ah, Marcos, o meu não está 0 o valor atual. Provavelmente é que você já deve ter dado alguns cliques aí na barra de rolagem, não tem problema nenhum. O valor mínimo será 0, o valor máximo será 255. Alteração incremental 1 e mudança de página pode deixar 10 mesmo. O vínculo de célula, eu vou colocar o vínculo desta barra de rolagem aqui, na célula E7. Na célula E7. Ok. Pronto. Então agora, quando eu clicar na barra de rolagem, perceba que ele vai avançando, com os números, um a um, e se eu clicar na parte interna, ele avança de 10 em 10. Só que, como a coluna está muito pequena, não aparece.
Eu vou mesclar então essas duas células aqui, ó. Eu pessoalmente sou contra a mesclagem, tá? Para muitas coisas, mas para essa finalidade aqui não tem problema nenhum, pode mesclar. Pronto. Ó, então quando clica aqui na parte interna, ele avança de 10 em 10 e nas pontas ele avança de 1 em 1. Vamos copiar e colar essa barra de rolagem mais duas vezes aqui, ó. Vou selecionar ela. Para selecionar, você segura a tecla Ctrl. Se você só clicar, ele vai avançar nos números. Segura a tecla Ctrl e clica com o botão esquerdo do mouse, ele seleciona. Aí sim você copia, Ctrl C, e eu vou colar, ó, Ctrl V, colei uma vez, vou colocar esse aqui e vou colar mais uma vez e vou colocar aqui. Pronto. Então temos aí 3 barras de rolagem e vamos fazer o vínculo logo acima, igual fizemos aqui na primeira. Então essa segunda barra de rolagem aqui, botão direito do mouse, formatar controle, o vínculo será a célula G7. Célula G7 é o vínculo, ok, já vou mesclar aqui esse intervalo, já vou deixar mesclado o próximo intervalo e vou configurar a última barra de rolagem, botão direito, formatar controle, vínculo da célula aqui na célula I7. Ok. Dessa forma, então, nós temos cada barra de rolagem com o seu vínculo específico. Tudo bem? Vou deixar aqui no valor 0. Tranquilo? Facinho? Agora vamos fazer o seguinte. Essa primeira barra de rolagem, eu vou mesclar aqui. Ela será para a cor Red. Afinal, são cores RGB. Red, Green e Blue. Essa segunda, eu vou mesclar aqui também, será para o Green. E essa última será para o Blue. Blue. Pronto. Feito isso, vou aumentar um pouquinho mais aqui as colunas. Deixa eu colocar aqui um 2 e alguma coisa, porque o green ficou muito grande. Tá ótimo. Tá um layout bacana aqui. Acho que só essa aqui que está um pouquinho fora do contexto. Pronto. Não precisa ficar tão preciso, é só para a gente poder deixar mais harmonioso o layout aqui do painel. Ok, então esse aqui será a barra de rolagem Red, esse aqui Green e Blue. Pronto. Aqui ao lado da barra de rolagem eu vou colocar a escala de cor do Red, do Green e do Blue. O ponteiro aqui na parte de cima ele é o 0 e aqui embaixo é o 255. Mesma coisa os demais. Então, nós vamos selecionar aqui esse intervalo, eu vou mesclar e vamos formatar esse intervalo. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ou atalho Ctrl 1, né? Ctrl 1, cai aqui no formatar células. Não é o 1 do teclado numérico, tá? É o 1 da parte superior aí do teclado. Ctrl 1 vai te levar aqui para a janela formatar células. E eu venho aqui em efeitos de preenchimento. Eu quero justamente um degradê horizontal. Eu quero na parte de baixo a cor vermelha, mais cores. Aqui em personalizar, o vermelho é 255, o verde é 0 e o azul também vai ser 0. Eu quero só o RGB, só a parte R do nosso RGB. Ok. E na parte de cima vai ser o preto. Por que o preto? Porque o preto é o RGB 000. Aqui o código, ó. 000. Nada de vermelho, nada de verde, nada de azul. Ok. Ok. Já adivinharam o que nós vamos fazer aqui nos demais intervalos. Então aqui ao lado do green, eu vou fazer a mesma coisa, vou mesclar. Vou lá em formatar, mais cores. Opa! Formatar, efeitos de preenchimento. Na parte de cima é a cor preta, na parte de baixo vou colocar mais cores. Eu quero apenas o green, então o vermelho é 0, o green é 255 e o azul também é 0. Ok, ok. Pronto. E no blue a mesma coisa,
Vamos mesclar. Ctrl 1, efeitos de preenchimento. Acima a cor preta, abaixo mais cores. Vermelho é 0, verde é 0 e o azul 255. Ok. Ok. Tá ficando interessante, né? Tá ficando aqui um painelzinho bonito, pelo menos. Esta célula logo acima do nosso painel, esse intervalo aqui de 3 linhas e as 6 colunas que estamos utilizando aqui, eu vou mesclar também. Vou mesclar. E agora, eu também vou colocar uma borda aqui, uma borda só, e vamos remover as linhas de grade da planilha. Tá? Vem aqui na guia Exibir, grupo Mostrar, linhas de grade, removi. Pronto, nosso painel vai ficar dessa forma. E agora vamos inserir 3 Opt Buttons. Aqui, ó, Guia Desenvolvedor, aqui na mala de ferramentas, inserir esta bolinha, ó, botão de opção. Eu vou clicar em botão de opção, vou colocar aqui, ó, o primeiro botão de opção, ele será, eu vou clicar aqui nas letras, eu vou deletar isso e eu vou escrever aqui célula. Pronto. Vou copiar, vou clicar fora. Para selecionar ele, mesma coisa da barra de rolagem. Segura a tecla Ctrl e clica para selecionar. Vou copiar e vou colar ele aqui, logo abaixo. A segunda opção, eu vou colocar aqui fonte. E vou criar mais um, vou copiar, vou colar. Vou criar mais um botão de opção. Esse aqui será a borda. Vou colocar aqui borda. Pronto. Temos então 3 botões de opção. Falta configurar os botões de opção, que é criar o vínculo do botão de opção. Então escolhe qualquer um dos 3, tanto faz. Botão direito do mouse, formatar controle, vínculo da célula. Vou colocar o vínculo aqui na célula O1, por exemplo. O1. Ok. Uma vez que você configurou o vínculo de um botão de opção, ele configurou de todos os demais. Quando eu clico, olha só, eu vou dar uma formatadinha aqui para ficar fácil identificar o que está selecionado. A célula é a opção 1, a fonte é a opção 2 e borda opção 3. Então é isso que ele vai fazer. Sempre que eu escolher aqui uma opção, ele vai mudar o número lá no vínculo. Perfeito? Vamos agora então para a parte dos códigos. Agora vem a parte mais divertida. Vou dar um Alt F11. Alt F11, eu tenho aqui o meu arquivo, que é o arquivo pasta 2. Nós vamos inserir um módulo. Eu venho aqui inserir módulo. Pronto. Colocamos aqui um módulo. E aqui vamos digitar o seguinte. Nós vamos criar uma subrotina para cada barra de rolagem. Então, eu vou criar aqui a sub red, onde faremos o seguinte. A sub red, ela vai formatar a fonte do código do red da cor que ele vai definir aqui na barra de rolagem. Então, essa aqui é a célula E7, célula E7, ponto fonte, ponto color, é igual a RGB, RGB é uma função, onde eu vou colocar quanto vai de vermelho, de verde e de azul. Então, de vermelho é o valor que estiver na célula E7. De verde é 0, de azul é 0, fechou? Então, isso aqui é o código da nossa sub red. E as demais vão seguir o mesmo padrão. Vamos fazer aqui a próxima. Sub green. Sub green é a célula G7. Então, G7, ponto fonte, ponto color, é igual a RGB, 0 no vermelho, G7, que é o verde,
e 0 no azul. Pronto. E vamos fazer a sub-green, ou melhor, a sub-blue. A sub-blue é i7, ponto fonte, ponto color igual a RGB, 0 de vermelho, 0 de verde e i7 para o azul. Fizemos então essas três subrotinas e vamos vincular as barras de rolagem. Botão direito na primeira barra de rolagem, atribuir macro desta pasta de trabalho. Eu quero aqui a macro red, ok. Vou atribuir aqui a green, atribuir green, ok. E vou atribuir a blue, atribuir blue. Pronto. Dessa forma, olha só, ele já está trabalhando um degradê aqui na fonte de cada uma das barras. Olha que interessante, né? Ó. E mesma coisa aqui na azul. Ele vai ficando preto aqui para baixo e depois ele vai ficando da cor, né, no máximo do RGB dela. Muito bem. Aqui na parte de cima, na minha célula E4, eu quero a cor resultante. Qual é o resultado dessas três cores, desse red, desse green e desse blue? Para isso, nós vamos criar aqui a subcolor result, que vai pegar a célula E4, vou colocar maiúsculo aqui, E4, ponto interior, ponto color, que é igual a RGB, onde o vermelho é o E7, onde o verde é o G7, onde o azul é o I7, o mix dessas cores. E, para que funcione sempre que trabalhar dentro das barras de rolagem, cada barra de rolagem vai dar um call aqui na color result. Então, a red vai fazer um call na color result, a green vai fazer um call na color result e a blue vai dar um call na color result. Dessa forma, sempre que eu definir uma cor aqui, ele já vai aplicando a cor final na célula. Olha que bacana. Vou tirar aqui as demais, fica só o verde. Vou tirar aqui, deixa só o azul. Vou tirar, deixa só o vermelho. Então aqui você começa realmente a criar uma cor personalizada e já saber qual o código dela. Agora vamos para a segunda parte mais interessante, que é justamente aplicar essas cores na tabela aqui ao lado. Para isso faremos o seguinte, eu vou criar aqui uma rotina na Color Result que vai fazer o seguinte. Vamos lá. Se if O1, que é onde está o nosso vínculo, for igual a 1, então 1 é a célula, né? Então, para o 1, eu quero que ele formate de A2 a C11, de A2 a C11, ponto interior, ponto color, igual a E4, ponto interior, ponto color. Ou seja, pega aquele intervalo e deixa da mesma cor da minha célula E4. Minha célula E4 é a célula do resultado das cores. Else if O1 quer dizer, né? O1 for igual a 2, then, se ele for igual a 2, é porque é fonte, eu quero formatar a fonte. Então, de A2 até C11, nós vamos colocar aqui ponto fonte, ponto color, é igual a E4, interior,
color. Aqui tanto pode fazer um else if O2 igual a 3 ou pode fazer um else, tanto faz. Vou usar aqui um else porque é a última possibilidade. É a terceira opção aqui que é borda. Então, de A2 a C11, ponto borders, ponto color, que é igual também a E4, ponto interior, ponto color, end if. Feito isto aqui, vamos para a parte efetivamente divertida, que é o nosso teste. Eu vou então mexer aqui na barra de rolagem vermelha e percebam só, ele já está aplicando as cores para a célula da minha tabela. E se eu clicar na fonte? Percebam que assim que eu clico não muda. Por quê? Porque nós não atribuímos macro para os botões de opção. Você pode sim atribuir a macro color result nos botões de opção. Quando clica, ele já formata. Se fizermos isso, fica um pouquinho esquisito, mas funciona. Olha só. Botão direito, atribuir macro, color result. Ok. Fazer a mesma coisa com as demais, atribuir macro, color result. E aqui atribuir macro, color result. Agora, se eu clico na célula, ele já estava formatado, mas se eu clico na fonte, ele aplicou exatamente o mesmo formato da célula. E agora eu vou trabalhar então para alterar a cor aqui da fonte, ó, para deixar uma formatação diferente. E na borda a mesma coisa. Olha que legal, ele já aplica aqui uma formatação na borda. Dessa forma então, vocês acabam de criar um painel de simulação de configuração de cores, onde você pode utilizar para ver como fica mais harmonioso, né, essas cores, para você estabelecer padrões de tabelas para um cliente, para outro cliente, às vezes seguindo até a orientação de cores da marca do seu cliente. Eu acho que tem muitos campos para você trabalhar com isso, podendo ser aplicado também em gráficos, podendo ser aplicado também em formas, enfim, aqui o céu é o limite, bem como a sua criatividade. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se inscrevam no canal, toda semana tem conteúdo novo para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.